Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28 e 29. É um texto muito conhecido. Nós vamos meditar uma parte desse verso. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Falei que era um texto bastante conhecido, né? Onde Jesus está fazendo um convite para que as pessoas possam se achegar a Ele, para que as pessoas possam se aproximar dEle. É um convite. Vinde a mim. Jesus não obriga ninguém a nada. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus não obriga ninguém a crer nele, a confiar nele, a depender dele. Jesus não obriga, ele convida. E quem tiver disposição, né? Quem tiver coragem, se aproxima dele. Quem tiver fé, se aproxima. Quem acreditar que ele é o Filho de Deus, é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens, então essa pessoa vai aceitar o seu convite. Jesus está fazendo um convite para que as pessoas se aproximem dele. Jesus não quer um relacionamento ao longe. Jesus quer um relacionamento de proximidade, de comunhão, de intimidade. Então, Jesus está fazendo um convite para que as pessoas se acheguem a Ele. O caminho hoje está aberto. Ele morreu na cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho, conforme diz a palavra. O acesso a Deus está aberto. E Ele faz um convite e Ele não obriga ninguém a nada, a segui-lo, a crer nele, né, a obedecer a Ele. Jesus faz um convite. Então, o convite é para que a gente se aproxime, para que a gente se achegue a Ele. Então, cabe a nós ouvirmos esse convite e recebermos, aceitarmos esse convite, de vir até Ele, de se achegar a Ele. Amém? Então, o convite hoje está aberto. Então, ele fala aqui para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que ele quer aliviar, ele quer trazer alívio. Mas eu não quero hoje falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que ele... Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto hoje, pela manhã, né, e eu fiquei com isso em meu coração, foi que Jesus chama não somente para aquele que está cansado, para aquele que está sobrecarregado, para trazer alívio, né? Mas ele chama também para aprender dele. Aprender dele. Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que é tão difícil aprender? Por que é tão difícil? Mas você talvez diga assim: não, existem algumas coisas que são fáceis. É verdade. Algumas coisas são fáceis. Mas para quem está aprendendo e não sabe de nada, aquilo no início é difícil. Não foi assim conosco? Quando, né, os nossos pais, os nossos professores começaram a nos ensinar as primeiras letras do alfabeto, quando eles começaram a pegar em nossa mão e nos ajudar a escrever, né, aquela letrinha tão simples, o A, aquele número tão simples, o número 1, o número 0, mas que para a gente era muito difícil, porque a gente não tinha conhecimento de nada, a gente estava zerado, tudo era novo para a gente. Então,
A gente está nessa vida num contínuo aprendizado. Né? Uns dias atrás, conversando com alguém, e esse alguém falava para mim, se eu precisa aprender mais da Bíblia, né? Estudar mais a Bíblia. E eu falei com ele, é verdade, eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender mais da palavra. Quem é que sabe tudo? Quem é que sabe tudo a respeito das Escrituras Sagradas? Cada dia que eu leio a palavra, eu me deparo com coisas que eu não sei, que eu desconheço. Coisas até que eu já li, mas num determinado momento parece que aquelas letras, elas saltam, né, das linhas da Bíblia, saltam do texto e te traz o entendimento, te traz uma revelação. Então, o próprio profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o que é o conhecimento? Como é que eu vou conhecer? É aprendendo. É aprendendo, através do aprendizado que eu vou conhecer. Então, Jesus está chamando a gente para aprender. Ele nos coloca na posição de discípulos. Somos discípulos do Mestre. Eu coloquei o tema para essa mensagem nesta noite. Aprenda com o melhor. Aprenda com o Mestre. Não teria melhor professor, não teria melhor mestre para aqueles discípulos ou para aquelas pessoas aprenderem. Aprenderam diretamente de Deus. Quem te ensina a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Você tem os seus pastores, a gente tem os nossos pastores, os nossos professores da escola dominical, que nos trazem conhecimento, que nos trazem revelação da palavra, mas o aprendizado em Deus, ele se... como é que eu posso dizer? Ele se consolida, né? Na hora que nós colocamos em prática aquilo que aprendemos. É mais ou menos como no colégio. A professora ensina o aluno e depois aplica a prova para saber se o aluno realmente, de fato, aprendeu. Então, para aprender, aqui no texto, é diretamente de Jesus. Então, não tem melhor professor. E ele nos ensina. A cada dia ele está nos ensinando. Mas como eu fiz a pergunta anteriormente, por que é tão difícil aprender? Primeiro, porque requer de nós dedicação. Aquele que quer aprender alguma coisa, aquele que quer aprender uma profissão, aquele que quer aprender sobre um assunto, né? Sobre um determinado estudo, ele precisa se dedicar. Aquele que está aprendendo música, ele precisa se dedicar. Ele precisa se entregar àquele estudo. Certo? Dedicação. Não é algo que você faz hoje e ano que vem vai voltar a fazer. Não, você está se dedicando, se entregando ali, pegando informações a respeito daquele assunto, daquela profissão, daquilo que você quer de fato aprender. Você vai pegar, extrair informação de tudo que é lugar. Você não vai perder a oportunidade. Requer dedicação, requer esforço, requer entrega. Porque quando a gente começa a aprender alguma coisa, vem logo as dificuldades. A gente se propõe a aprender a palavra de Deus, vem logo as dificuldades. Uma delas que acontece de imediato é a falta de tempo. Né? A falta de tempo. Num instante você não tem mais tempo. A tua agenda está cheia, o teu dia está lotado de atividades e acaba não sobrando mais tempo para você aprender. Então,
né? Sem contar outras coisas, até de ordem espiritual. Então, a dificuldade no aprendizado está porque poucas pessoas se dedicam a aprender. Muitas pessoas hoje não têm se dedicado ao aprendizado das escrituras sagradas, da palavra de Deus. A gente vê isso nas cadeiras e nos bancos vazios das escolas dominicais. A gente vê isso. Quantos estão interessados em acordar cedo, domingo de manhã, para ir à escola dominical para aprender a palavra de Deus? Então, essa falta de dedicação, né, é geral, principalmente dentro da igreja, no que diz respeito à palavra de Deus. Em muitas das igrejas. A dificuldade em aprender, em se dedicar ao aprendizado, é porque requer investimento. É o que eu acabei de falar agora. Falta tempo. Então, além da dedicação, se eu vou me dedicar, se eu vou me entregar aquilo que eu quero aprender, e no nosso caso aqui, aprender de Jesus. Para aprender de Jesus, preciso estar com Ele, preciso me aproximar dEle, como Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir de Jesus. Você está nessa noite aqui, assentado aí na sua casa, deitado, né, participando dessa live, agora você está ouvindo a palavra, e você está recebendo um pouco mais de conhecimento, e isso você está aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, tanto você como eu. Então, a dificuldade no aprendizado existe também porque requer de nós investimento do nosso tempo. Eu quero aprender, mas eu não quero investir tempo. Eu preciso separar tempo. Assim como a gente tem tempo para ir na escola, para estudar, numa faculdade, nós temos tempo para ir trabalhar, nós temos tempo para nos divertir, nós precisamos investir o nosso tempo para nos aproximarmos do Mestre, para aprender dele, aprender a sua palavra, aprender com ele coisas que ele quer nos ensinar a respeito da nossa vida, de como estamos levando a vida, de como temos sido como pessoas nessa terra, a respeito da nossa vida espiritual, da nossa vida dentro da igreja, do nosso ministério. Então, a dificuldade em aprender é porque eu não estou querendo investir, né, no aprendizado. Eu preciso separar o meu tempo para aprender. Outra coisa, por que existe dificuldade para aprender? Por que as pessoas encontram dificuldade em aprender? Primeiro, porque não reconhecem também que precisam aprender. Que elas não aprenderam tudo. Existe algo novo para elas tomarem conhecimento e aprender. Ou será que todos nós já sabemos de tudo? Quando eu digo que eu não quero ir a uma escola dominical, eu não vou a um estudo bíblico na minha igreja, quando eu não quero parar para ouvir alguém que está ensinando a palavra, eu não estou reconhecendo que eu preciso aprender. Por isso, eu não aprendo. Por isso, existe a dificuldade no aprendizado das coisas de Deus, das coisas espirituais. Porque tem gente que acha que já conhece tudo, que não precisa. Não, aquilo o pastor já falou. Não, já fui essa revista já foi ensinada ano passado. Ué, você talvez esteja ouvindo uma mensagem agora aqui que você já ouviu 1, 2, 3, 10 vezes. Me recordo de uma história de um pastor que ele só pregava João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a igreja já estava cansada daquela mensagem. Quando ele saiu de férias, 30 dias depois, quando ele retorna para a sua igreja, a igreja está na expectativa
dele trazer uma mensagem nova. Quando ele abre a Bíblia, o que ele vai ler? O que ele vai pregar? João 3,16. E depois as pessoas perguntaram a ele, pastor, mas por que o senhor continua pregando 3,16? Por que o senhor não prega uma outra mensagem? No dia que vocês aprenderem, eu mudo a mensagem. No dia que vocês aprenderem o significado desse texto, eu mudo a minha mensagem. Então Deus continua insistindo. Por quê? Porque nós continuamos insistindo em não reconhecer que precisamos aprender dele, que precisamos estar junto dele. Não podemos perder tempo. Quando eu não vou à casa de Deus, quando eu não paro para ler uma Bíblia, quando eu não me dedico a estudo na minha casa, a palavra de Deus, eu estou querendo, em outras palavras, eu estou dizendo que eu não preciso aprender. Porque se eu precisasse, eu estaria com a Bíblia na mão, eu separaria mais tempo, me dedicaria aos estudos, eu iria à igreja, nos estudos, nos cursos, na escola dominical, para aprender. Sim ou não? Então, uma outra coisa que é um impedimento, né, para o meu aprendizado é a aceitação daquilo que eu estou aprendendo. Por que existe dificuldade para se aprender a palavra de Deus, as coisas espirituais? Porque, além do reconhecimento, que eu preciso assumir que eu preciso conhecer, aprender, além de reconhecer, eu preciso aceitar, receber aquela palavra para mim. Então há dificuldade em aprender porque o aprendizado requer aceitação. E que aceitação? Eu preciso receber a palavra para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra não é para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu filho, não é para o irmão da igreja. Poxa, bem que aquele irmão podia estar aqui nessa noite. Bem que fulano de tal precisava estar vendo aqui essa live. Sim, ele também precisava estar aqui. Ele também precisava estar lá na igreja. Mas quem está aqui hoje, quem está lá na igreja, é você, sou eu. Então, quando alguém está ministrando a palavra, pregando a palavra, aquela palavra é para mim. Eu preciso aceitar essa palavra. Quem não quiser receber essa palavra, eu estou recebendo. Amém ou não amém? Então, por que é tão difícil aprender? Porque é difícil aceitar. É difícil receber o que eu estou aprendendo, que alguém está me ensinando. Então, eu reconheço que eu preciso aprender, mas ao mesmo tempo também que eu ouço a respeito do conhecimento, eu aceito aquela palavra para a minha vida. Eu guardo aquela palavra no meu coração. Não é assim que a Bíblia diz? Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O que é esse esconder? É que ele guardou nele, dentro dele, está com ele. Onde ele for, aquela palavra está guardada dentro dele, vai com ele. Uma outra dificuldade que temos com o aprendizado é a renúncia. Renúncia. Renúncia de quê, pastor? Olha só, mano. Certa vez eu evangelizando, eu estava em Leopoldina, em Minas Gerais, eu fui evangelizar uma senhora, fui fazer uma visita na casa de umas pessoas, e lá eu comecei a ministrar a palavra de Deus, né, para uma senhora. E ali eu conversando com ela, mostrando a respeito de Jesus, da sua palavra, ela concordou comigo naquilo que eu tinha ministrado para ela. Mas ela não quis aceitar, porque ela era de uma outra religião e ela tinha aprendido dos seus pais aquela prática religiosa. Em outras palavras, apesar dela entender que aquilo que estava sendo ministrado para ela
que eu mostrei na Bíblia era verdade, ela não renuncia, ela não recebe aquela palavra e automaticamente ela não renuncia àquilo que ela tinha aprendido. Ela preferiu ficar com aquilo que ela tinha aprendido dos seus pais. E eu mostrei para ela que muitas vezes os nossos pais nos ensinam na boa intenção coisas para nós. Mas às vezes eles mesmos não têm conhecimento, né, daquilo que estão ensinando para os seus filhos. Então, às vezes, também ensinamos coisas erradas. Porque o nosso conhecimento, até aquele momento, é aquilo. É aquilo. Então, o que acontece? Eu não quero renunciar àquilo que eu aprendi por aquilo que eu estou recebendo e que eu estou sendo confrontado e aquilo está me mostrando claramente que é verdade. E aquilo que eu carregava comigo, que eu acreditava ser verdade, ser verdadeiro, ser real, não é mais. Você está entendendo? É tipo assim, antigamente o conhecimento que se tinha é que o Sol é que rodava, não é? Ao redor da Terra. Esse era o conhecimento. Mas depois de uns anos, né, tomou-se o conhecimento que é a Terra que gira ao redor do Sol. Então, aquilo já não é mais verdade. Aquele conhecimento foi obsoleto, né? Ficou para trás. Até aquele momento, aquilo era a verdade. Até que foi revelado verdadeiramente, né, o que acontecia. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade em aprender porque você está ensinando a palavra, a Bíblia, mostrando os textos e a pessoa não quer abrir mão daquilo que ela aprendeu ou dos seus conceitos, daquilo que ela entende ser a verdade, o que de fato é, o correto. Você está entendendo isso? Então, você ensina, mas a pessoa insiste em não renunciar. Ela até concorda contigo que o que você está falando é coerente, o que você está falando parece ser certo, ela entende, mas ela não abre mão dos seus conceitos, ela não abre mão daquilo que ela toma para ela como verdade. E acontece muito isso nos crentes de hoje. Eu fico vendo na internet, né, muitos debates sobre política, nós estamos aí na véspera da eleição, mas olha, o que apareceu de cientista político nesses dias não é brincadeira. Todo mundo agora parece que entende de política. E de fato tem gente que entende, que está ali atento, está ligado, está antenado, tem conhecimento histórico, tem conhecimento vivido na prática, experiências. Mas tem gente que insiste, né, em acreditar em coisas e em verdade, em coisas que está provado por A mais B que não é real. Mas ela continua acreditando naquilo. Ela toma aquilo como verdade para a sua vida. E tem muito crente hoje assim. O pastor vai lá, se dedica, estuda, aprende a palavra, faz curso de teologia, mas o crente agora, novo convertido, novo na fé, tem uns até cascudos, que tem anos do evangelho, mas não se dedica ao estudo da palavra. O pastor ensina alguma coisa, mas ele insiste em não obedecer aquilo, porque ele conhece a verdade. Ele já tem muitos anos no evangelho e não está aberto para receber uma nova informação. Amém? E a outra dificuldade em relação, para nós finalizarmos aqui, é em relação à obediência.
A dificuldade que temos em aprender é porque temos dificuldade em obedecer. Ouvimos, tomamos conhecimento, mas a gente fala, isso aí não é para mim não. Isso aí não dá para mim não. Me nego a praticar o que eu aprendi. Lembra que eu falei? O aprendizado culmina na obediência. Se de fato nós vamos de fato provar que aprendemos, é quando praticamos, é quando colocamos em prática, é quando obedecemos a palavra de Deus. Jesus falou sobre isso, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ele ao homem prudente. Então, aquele que ouve, aquele que toma conhecimento, aquele que aprendeu, agora ele sabe como fazer, agora ele sabe, né, que caminho seguir, e ele não segue, ele não faz, ele não quer, ele não está obedecendo, ele não aprendeu de fato. Ele precisa aprender. Aí o que Deus vai fazer? Repetir a lição. Tem muita gente hoje repetente no Evangelho. Aquela situação perdura na vida dele, porque não aprendeu. E enquanto não aprender, vai ser repetente. Porque eu ouvi uma pastora pregando outro dia lá na igreja, e ela falou, na faculdade Deus só passa com nota 10, não passa com 9,5, nem 9,8, é só com 10. Já nem imagina, hein? Nem 5. Se não passa com 9,5 nem 9,8, muito menos com 5, só vai passar com 10. É quando você de fato, agora você aprendeu, meu filho. Agora nós vamos virar a página e vamos para a lição seguinte. Então, a obediência é o atestado de quem verdadeiramente aprendeu a lição, de quem verdadeiramente aprendeu do Senhor. Lembre-se, o aprendizado é diretamente do Senhor. Vinde a mim. Quando você estiver na igreja, você estiver na sua casa lendo a Bíblia, ouvindo uma mensagem que está de conformidade com as Escrituras, o pastor está sendo instrumento de Deus para te trazer informação do céu. É o Senhor falando contigo. É o Senhor querendo te ensinar algo. É verdade que tem muita coisa errada. Tem muita bobagem na internet. Tem muita gente falando abobrinha. É verdade, é sim. Mas a Bíblia me ensina a examinar tudo e reter o que é bom. Examinai tudo e retenha o que é bom. Né? Eu hoje não quis comer peixe, porque tinha espinha. Porque eu tive uma experiência negativa com espinha. Eu fui comer um peixe e quis comer a espinha junto. É lógico que eu não quis comer. Né? Não percebi, desceu. Ficou agarrado na minha garganta. E foi uma dificuldade para tirar. Então, eu aprendi que examinar tudo e reter o que é bom é como comer peixe. Eu como a carne do peixe, as espinhas, eu jogo fora. Por quê? Elas vão me engasgar. Elas vão me ferir, vão me machucar. E eu não quero ser machucado, porque eu já fui machucado com espinha de peixe, é muito ruim aquele ficar preso na garganta. Amém, amados? Então, guarda essa palavra no teu coração. Jesus está te chamando, vinde a mim. É um convite que Ele está te fazendo esta noite. Você tem liberdade para escolher se você quer ir até Ele ou não. Agora, é para aprender dele. Aprender andando com Ele. E Ele diz, que sou manso e humilde de coração. Tem muita gente precisando disso aqui, de mansidão e humildade. Então, com certeza não é fácil, né?
ser manso e humilde. Mas isso faz parte do aprendizado. No momento parece muito difícil, mas à medida que você está perto do mestre, à medida que você caminha com o mestre, você é influenciado pelo mestre. Assim como a gente anda, como as pessoas andam umas com as outras e acabam, sendo influenciada pelas pessoas, se você andar com gente mal intencionada, você tem sérios problemas de ser fortemente influenciado por essas pessoas e a praticar as mesmas coisas que elas praticam. Então, quanto mais a gente andar com o mestre, mais a gente vai ser influenciado pelo seu caráter, por aquilo que ele é, manso e humilde. Então, isso vai sendo aperfeiçoado em mim. Deus vai trabalhando em mim, vai tratando comigo. E à medida que eu estou diante da palavra, quanto mais eu me dedico à leitura, ao estudo, a estar na igreja, ouvir a mensagem, não ficar de tititi na hora da mensagem. Tem gente que fica de tititi, vai no banheiro, levanta, conversa, vai na cantina, e não está ali para ouvir a palavra. Mas nem na escola dominical o indivíduo aparece. Está entendendo? Então, se você se dedica ao aprendizado em Deus, você vai ser fatalmente influenciado por Ele. E isso vai produzir um efeito poderoso na tua vida e na minha vida. Então guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus.